Salve, salve! E aí, Sheila, boa tarde. Boa tarde, galera. Hoje é dia de verde. Sexta-feira é verde. Você sabe que o verde é a cor que eu mais gosto, né, She? É, eu também. A natureza é linda. Não, vai Palmeira. Não vai ganhar? Vai Palmeiras. Ah, filha. Você sabe que eu tava lembrando aqui, a gente tem uma história. Você lembra quando a gente subiu aquele mega morro lá em Ollantaytambo, no Peru? Aí você me dá uma bandeira do Grêmio pra ficar segurando que nem um Eu idiota. tenho essa foto. E você tem essa foto. A puta montanha linda, mó visu e eu na bandeira do Grêmio. Ficou puto comigo no meio da viagem. Ficou puto. Nossa, abraçadinho na bandeira. Ai, até a pé nós Boa iremos. lembrança, obrigada. Jamais esqueci. Ó, é pra honrar o áudio que eu te mandei antes da live. Seguinte, ó, hoje a gente vai fazer 2 lives seguidas, é isso? Para poder falar de sexta, sábado e domingo. Fala aí pro pessoal. Você sabe, assim, uma coisa que eu quero partilhar com todos que estão aqui acompanhando a gente, é o quanto essas histórias, o que a gente está falando, conversando, o quanto tem reverberado assim, dentro de mim, assim, tá incrível, porque ontem foi o dia da organização, né, o dia de Júpiter. E de repente eu me vi numa questão com relação ao tempo da live e tal, e essa organização me pegou num lugar e eu fiquei muito mexido, a gente até conversou depois e tal. Teve uma outra na terça-feira, o dia das Do perguntas. julgamento. Isso aconteceu nesta live e na minha live anterior. Eu terminei ambas as lives, tu e o Wagner me falaram a mesma frase, que eu falei, bicho, não é possível. No dia do julgamento, que foi terça-feira. Então, galera, também se vocês estiverem sentindo, acontecendo essas coisas, manda aqui para a gente ver também, porque eu realmente acredito que isso tá mexendo no campo, né? E hoje a gente tem esse privilégio, então, esse convite da gente fazer uma rodada dupla, porque hoje eu gostaria de propor um bate-papo em cima da sexta-feira, do sábado e desse domingo. Então, a gente poder fechar isso tudo para a gente já ir com essa consciência para esses 3 dias finais. E agora o mago está realmente fazendo a magicona, né? Agora é que a giripoca vai fumar mesmo, que tudo. Então, como eu falei ontem, tudo. Alguém comentou aqui, ó, mexendo muito. Anice, uma fofa. Mexendo muito, né? Não tem, acho que por onde. E tá muito interessante, porque eu quero dizer assim, eu até comentei isso no começo das lives de uma forma, falei de novo com a Sheila. Eu venho de uma tradição, eu estudei da primeira série ao terceiro colegial no colégio chamado São Luís, que é um colégio jesuíta. Então a gente vivenciou muito essa história de Bíblia, de estudar, mas eu nunca tinha percebido sair um pouco dessa dimensão tão vazia de magia, tão sem chama que tinha para mim, pelo menos. Ficava uma coisa assim, repetitiva e repetitiva. E esse ano foi um ano que me acendeu essa consciência desses dias e está sendo assim maravilhoso estudar esses dias com vocês e sentir na carne o que está rolando, né, Che? Olha, ela tá falando que Panelli é a Anice. O lava-pés de Maria Madalena não é chamada de lava-pés, né? Não. Assim, na quarta-feira, quando Maria Madalena faz esse lava-pés, na real é considerado uma unção. Que é dos olhos. Tá lá.
ela passa os óleos no cabelo dele e tudo mais, e aí vai nos pés e lava os pés. Agora, para a tradição católica, ela assume a quinta-feira como dia do lava-pés. Talvez porque ontem na live a gente comentou sobre o meu lava-pés. O meu lava-pés, gente, foi na sexta. Na quinta eu tava chegando nesse lugar, nessa hospedaria, e tava tendo todo esse negócio. Porque a gente deu esse exemplo, eu acho, também no meio da nossa história, do contando. Mas o meu lava-pés foi na sexta, que foi o último dia que esse grupo da Itália estava no caminho de Compostela, que é a única parte, eles ficam só em 3 lugares da Espanha. Esse mesmo grupo da Itália, que é o grupo do papado. Mas foi na sexta. Talvez seja por isso, não sei. Enfim. Mas assim, aconteceram 2 movimentos de lava-pés, né? Um da sacerdotisa Maria Madalena, que se ajoelha frente ao seu mestre, e ali ela é um canal de evolução pro próprio mestre, né? E no dia seguinte, este mestre Jesus, ele se equipara, ele se coloca a serviço, não é se equipara, perdão, mas ele se coloca a serviço da humanidade no exemplo de lavando os pés de seus discípulos, né? Então, a sexta-feira, então hoje, sexta-feira, lembra como é sexta-feira em espanhol? Quem falou? Ela deve estar, tá aqui, ela tá online. Não, tô perguntando se você lembra como é sexta-feira em espanhol. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes. Eu preciso fazer o alfabeto a semana inteira. Mas a pronúncia tá legal, tá bonita. Viernes vem de Vênus. Hoje é um dia venusiano. E Vênus tem a ver, sabe com o quê? Seduction. Sedução. Hoje que o povo tá tomando banho depois da live, não brincadeira. E sexta-feira, e quem é Vênus na tradição romana? Afrodite, que é a deusa do amor. Então, é por isso que esse dia ele tem esse nome, Sexta-feira da Paixão. Mas é essa paixão... Hã? Que legal isso. É uma paixão fervorosa, né? É uma paixão do sofrimento, da sofrência, né? É essa paixão que se fala, não é essa paixão Mas olha que interessante, só para completar, para não ficar gaguejando. Sabe que é a carta do tarô de hoje? Os enamorados. Paixão, enamorados e tudo mais. Então, e qual é a dica da carta dos enamorados? Não decida na dúvida. Procure o equilíbrio. Seja leal e opte sempre por decidir por sentimentos nobres. Então, qual é a dica do enamorado? Não fique na dúvida. Então, nessa sexta-feira, não tinha mais dúvidas, né? Cristo, nesse momento, então lembra quando eu falei ontem do ponderável, ele então vem em toda uma ritualística, fazendo suas ritualísticas, e traz... Ali! Que honra! Ali, a melhor e maior construtora de tambores xamânicos da face da terra. Amo essa Argentina. Me dá umas broncas, mas quem precisar de tambor xamânico, fala com a Ali. Perdi a minha linha de pensamento. Carta dos enamorados. É o dia, lembra que Cristo estava fazendo imponderável. Hoje é o dia... Então, quando ele se abre para o imponderável, ele já não tem mais o controle da situação. Agora ele foi capturado, ele é um prisioneiro. Agora ele não sabe o que vai rolar com ele, né? Agora, o arcanjo desse dia, né, ligando com paixão, com enamorado, é Anael, que é um arcanjo que traz amor e harmonia. Então, hoje, a gente vai vivenciar em Cristo a expressão maior do amor dele, quando ele se reconfirma como um portal por onde a humanidade pode passar, tá? É nesse momento assim que ele
realmente a magia se toma mais forma, né? Na sexta-feira é um dia muito interessante, né? Ela tem uma reflexão por trás da sexta-feira. Olha só que interessante. Porque tudo que foi preparado durante toda a semana, organizado, pensado, com carinho, é na sexta-feira que a gente vai ver se surtiu o efeito desejado, se eu fiz boas escolhas. E às vezes pode existir um sentimento que Cristo, eu acho que Cristo teve em alguns momentos, quando ele até fala assim, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Ele está colocando numa dimensão assim, algum dia eles vão entender. A aula foi dada. É como se fosse uma aula de escola. Durante a semana, o professor organiza a sua linha de pensamento, a sua linha de matérias que ele vai dar até o final da semana. E no final da semana ele se faz essa reflexão. Será que surgiu o efeito, isso que eu coloquei? Mas foi colocado. Em alguma dimensão da alma está ali. E com o tempo, ela vai chegando, essa compreensão, esse entendimento, né? Bom, nesse dia a gente vê como vai... Não entendi, Raul, sorry. Vai vir por aí. Joinha. Então vamos lembrar um pouquinho que ele estava, quando ele foi ser capturado por Judas, quando ele foi ser preso, ele estava num lugar que chamava Getsemane. E Getsemane em hebraico significa prensa de óleo. Olha que nome também mágico. Porque Cristo, naquele momento, ele seria aquele óleo mais nobre. Ele ia ser espremido ali. E ali naquele momento, onde ele faz as suas rezas mais profundas, as suas conexões mais altas, assim, com o Criador, ali a morte já está rondando ele. E ali ele tem um momento que ele tem que se firmar e ele luta para continuar no corpo físico ali. Tanto que o sol, aliás, hoje eu estou com o sol dos Incas, nessa proteção solar. Esse sol que há de vir por ele. Então, como a gente terminou ontem, está começando num movimento de tamanha expansão que ele começa a suar sangue, ele já não estava mais conseguindo conter essa força solar dentro dele. Já sentiu isso? Não, eu tô tão olhando o que você está falando que não, eu tô imaginando a cena mesmo de... eu tô na viagem da história. Não, já senti isso, já senti, acho que comecei a sentir isso nas jornadas. Essas coisas que não cabem dentro da gente, que às vezes até falta o ar, são esses vislumbres. Eu senti isso no dia que você viu, lá no caminho de Machu Picchu, antes da gente entrar, a primeira vez antes de eu passar o portal de Machu Picchu, que eu tava sentada, e aí eu tava sentindo isso, e de repente tu parou do meu lado e falou, vai, levanta, vamos caminhar. Porque eu tava entrando num transe, porque eu tava entrando num transe que ia ser um transe negativo, e realmente foi um dos transes mais transformadores da minha vida, assim. O mais intenso, talvez, no meu caminho de autoconhecimento. Mas, realmente, acho que a gente tem isso, né? A ação. E aí eu te falei, nossa, eu não sei, parece, né? Uma coisa putz, tá tudo colorido, tá tudo pulsando, tá tudo vibrando, e eu não sabia o que era no corpo, eu não sabia o que era no físico, eu não sabia o que era em nada. Foi quando eu fiquei pra trás de todo mundo. Expande.
a gente tem esses pequenos vislumbres durante uma vida. O Cristo conseguiu fazer isso meio que online, né? Estamos aí tentando. E aí é nesse momento desse suar sangue, vão acontecendo uma série de pequenas, grandes magias, né? Quando ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice, ele está falando, esse cálice, né? E quando ele é crucificado, ele entra nessa posição de cálice também, de quem recebe toda essa força, né? Toda essa força que vem a gente chama de força descendente, né? Esse cálice está cheio naquele momento, né? Então ele já está falando, não estou dando conta, socorro, né? E é interessante porque realmente a morte, né? Como a gente falou ontem, aquele anjo da morte que está ali querendo já levar. Então a gente vai ver em alguns momentos que a presença crística era tão elevada que ele sabia que ainda não era o momento. E aí, por exemplo, tem uma passagem que ele fala assim, eu tenho sede. E o que a gente pode ler desse eu tenho sede, quando ele está ali em pleno sofrimento e tal? Eu tenho vontade de viver. Eu preciso desse corpo para completar a missão. Né? Então ele vai levando isso para uma dimensão até onde ele vai poder suportar. Né? Então, porque vai existir um momento que ele vai transcender através, assim, é tanto sofrimento que ele transcende a dor e ele transcende a matéria e ele desliga da matéria. Isso a gente já vai encontrar em tradição. Você já viu aqueles caras que botam aqueles ganchos nas costas e fica içado? Você já viu isso? Então, dizem que os caras, eles pegam... Isso tem até nas tradições norte-americanas, chama dança do sol. Existe um momento de dor, assim, mas a dor depois ela transcende, ela te leva para um outro estágio de consciência, assim, o teu abre uns canais novos de percepção. E é isso que vai acontecendo ao longo desse momento, né? Então, esse corpo, ele vai levando esse corpo ao limite, mas ele é um corpo do Cordeiro. É o corpo que se entregou. Ele já tinha se entregado na Santa Ceia. Lembra, ontem, voltando para ontem. Então, tinha um cordeiro físico na mesa, e ali naquele momento ele fala, eu agora sou esse cordeiro de Deus, eu sou o cordeiro espiritual. Não há mais necessidade... Oi, Elcio! Depois eu vou contar uma história que eu tenho com o Elcio e com a Gil. É bem louca. Se der tempo. Então, esse cordeiro... espiritual que ele se torna. Né? Tanto, assim, mais uma outra passagem, quando ele está ali para ser capturado e Judas dá um beijo nele, né? Que é o beijo da traição. Na real, Cristo positivou aquilo de uma forma a tomar um fôlego para continuar, para seguir mais e mais, para ir além. Então, depois dessa captura dele, ele vai ser entregue a Caifás, que era o sumo sacerdote da tradição judaica ali naquele momento. Depois ele passa por Pilatos, que lava as mãos. Ele passa por Pilatos, que lava as mãos. E por fim ele vai cair na mão de Herodes. E aí dançou. E aí Herodes, aquela história, salvam Barrabás, e aí condenam Jesus e tudo mais. E aí Jesus vai viver aquilo que as tradições católicas chamam de Calvário. Né? E aí vão bater nele, coroa de espinhos, e aí tem todo carregar a própria cruz, cair, levantar e tal. Isso tem toda uma grande simbologia que também um dia pode ser uma live e tal, mas é bastante interessante todo esse caminhar. E aí ele vai ser crucificado,
continua nessa extrema passividade que ele se coloca, né, na cruz. E aí, através dessa passividade, entre muitas aspas, vamos dizer, porque dentro havia todo um embate interno, né? Dessa transcendência que estava para rolar. Só que era uma luta para vencer a morte, né? E olha que interessante, porque do mesmo jeito que aconteceu um eclipse lunar no dia anterior, aconteceu um eclipse solar, exatamente ao meio-dia dessa sexta-feira. E dizem os relatos que durou por horas, né? Então esse sol ficou encoberto, essa sombra, essa noite durante o dia ficou encoberto. E depois que teve falado do início da semana, né? Que é o sol que tem nascido no domingo para vir iluminando todos os dias, e aí justo nesse dia o sol fica encoberto pela escuridão, o lado escuro e obscuro da lua. Ai, vou pegar um chocolatinho, desculpa, eu tô com fome. Vai lá. E aí, a última, então assim, ali na cruz acontece então que ele faz alguns selos. Ele foi fazendo alguns decretos, 7 no total. Ó, pega aí. Foram 7 decretos que ele foi fazendo. E o último grande decreto que ele faz é: está consumado. Fechou. Ele fechou e selou ali. E aí, quando está consumado, o que está acontecendo? Aquele sangue crístico, que aí a gente vem falando de toda essa preparação, de toda essa ritualística, aquele invólucro crístico que estava pulsando com esse sol, ele sangra. E esse sangue que foi tocado pela força crística, ele começa a permear Gaia, começa a entrar nesse planeta. Essa força crística agora, então o recipiente se abriu para que isso pudesse entrar mais e mais dentro desse planeta. É muito interessante porque é o ato do extremo amor. Ele se entregou, né? E aí, xamanicamente falando, é muito lindo ver Gaia, nossa mãe, né? Nossa mãe terra, permeada e totalmente coberta pela força crística. Uma vez eu vi uma coisa que eu achei muito interessante. O planeta Terra é um sistema fechado, né? Então o que está dentro não tem como sair, nem o que está assim, não tem como sair. Por isso que tem essa história do lixo, né? Não adianta botar o lixo para fora de casa. Ele não some, ele não desaparece. Então, assim, já parou para pensar numa dimensão de que muitas vezes o mesmo ar que você está respirando hoje pode ter uma partícula de respiração da força crística. Qual é o nome daquele... Tem um livro, não tem? Tu mesmo me falou dele. Daqui a pouquinho eu já lembro. Matriz Divina? Bingo. É o outro do Greg Bowden que a gente estava falando. Eu vídeo sobre isso, eu ia pegar o nome, Matriz Divina. Isso mesmo. Uhum. E aí, qual foi a grande mensagem que ficou, né, nessa sexta-feira? É que essa grande mensagem de que o espírito crístico, a morte flertou com Jesus Cristo ali, daqueles últimos 3 dias. Comento de Judas nesse dia. Tá, eu já falo do Judas. A morte flertou com Jesus Cristo todo esse tempo. Matriz Divina, o nome do livro. Tem PDF, maravilhoso. Greg Bowden, 10 anos mais velho do que o Efeito Isaías. Incrível. Muito bom, é incrível. Então, ele sentiu, vamos dizer, o bafo da morte. E ele vai lá para mostrar que ele
é um caminho que para mostrar um caminho de uma vida além da morte. Hoje é uma reflexão assim de como a gente, como é que a gente leva a vida. Na sexta-feira, quando vai chegando no final da semana, não tem essa reflexão? Como foi a minha semana? Foi produtiva? Não foi? Rolou? Não rolou? Tem essa energia no ar da sexta-feira, né? Foi tudo bem? Não foi e tal. O Judas, da qual eu tô falando todo dia que eu sou um fãzão, eu acho que um grande paralelo assim que tem para falar sobre o Judas é encantador isso, né? Porque ele se ofereceu como sacrifício lunar, enquanto Cristo assume esse lado do sacrifício solar, né? Então, tem gente que entende o Judas como... Então, quem era o Judas? Era um cobrador de impostos, o mais inteligente ali do meio da turma. O resto era tudo pescador. E era o cara com quem Cristo trocava umas ideias um pouquinho de um nível um pouco maior. E Judas, dizem muito da militância de Judas. Judas era um militante, ele não gostava de romanos, ele queria ver os romanos fora. Dizem que Judas era um cara que queria muito um Messias bélico mesmo. Ele queria o rei dos judeus guerreiro, que chutasse a bunda dos romanos. Cara, chega. E aí a gente vai vendo que durante muitos momentos Cristo fala, cara, você tá errado, eu não vou ser esse cara. Não vou entrar nesse rolê. Isso é muito antigo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu não vim para fazer guerra entre homens. Eu vim para falar do reino de Deus. Eu vim para ser um portal. Eu vim para ser um caminho. Você está enganado sobre as suas percepções sobre mim. E era um cara que amava Jesus. E vai lá e cumpre o papel dele, cumpre a missão dele. Ele também não pipoca. Imagina... Você dedurar, se bota numa dimensão assim, pô, eu vou dedurar meu próprio mestre, o cara que está me ensinando, o cara que eu estou caminhando com ele, vou mandar ele para a cruz, vou matar ele. Pode deixar de seguir o cara, falar mal dele na internet, mas é uma decisão pesada. Uma decisão pesada. E aí, é aquilo que a gente comentou ontem, né? Então, enquanto Maria Madalena faz a sua ascensão espiritual, ali naquele momento... isso mesmo, Ju. Jesus queria o Jesus ou Cristo. Né? Enquanto Maria Madalena faz a sua ascensão espiritual, quando ela lava, ela unge aquele corpo crístico, Judas representa essa descendente, né? Dessas forças, as forças da sombra, a força que te leva até o suicídio, a tirar a sua própria vida, a tentar contra a vida. Né? Então você não está conseguindo se amar. E aí você se pune da forma mais pesada que tem. E Cristo foi além, ele acolheu tudo isso e falou, beleza, e vamos lá. Mas por que eu falo que eu sou fã do Judas? É porque eu acho que ele não deixou Cristo pipocar na hora H ali. Ele tava com medo pra caramba também, né, gente? Vamos botar também na conta assim... Não vamos malhar o Judas. Malhei muito em Itu, uma das minhas lembranças de infância. Lá naquele semáforo gigante, eles prendiam Judas e malhavam o bicho. Bom, nessa sexta-feira é um dia de humildade também. É um dia de lidar com a humildade, porque as coisas já saíram do nosso controle. O que já foi, já foi. E agora vai começar uma sucessão de fatos que a gente vai, muitas vezes, não ter o controle. Né? Então tem a reflexão das minhas aceitações e das minhas entregas.
né? Então Cristo ali, ele recebe, ele se entrega para toda essa história, né? Apesar sabe, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, 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 socorro, socorro, mas seguindo, seguindo, seguindo. E é isso. Então, galera, sexta-feira é mais ou menos a mensagem que tem por trás de sexta-feira. Se tiverem perguntas, por favor, vamos botar isso para rodar. Eu ia falar da pergunta, perguntas. Na roda xamânica, então, de novo, reprisando: o guerreiro, o curador, o mestre e o visionário. O guerreiro, aquele Jesus guerreiro, estava aqui, ó, entrando em Jerusalém no domingo, lá no domingo de Ramos. Então ele entra solar, né? Então aqui é um portal do sol, portal do fogo, portal do guerreiro. Portal que também simboliza a primavera. Então, o que a primavera me diz? A primavera me diz o que foi plantado está se apresentando agora. Para quando chegar um verão, ela está no esplendor dela, né? Então, Jesus entra aqui como um guerreiro pacífico, como um guerreiro que lida com as suas próprias questões, com aquele velho ditado, né? Meu maior inimigo sou eu mesmo, né? Lutar contra mim mesmo, né? Depois... Que é o da jornada do herói que tu falou, né? É o grande embate, né? E aí é o que a Ju tá falando, se tá com medo, vai com medo mesmo. E aí, naquele segundo dia, onde ele amaldiçoa a figueira, onde ele chicoteia os vendilhões do templo, eu entendo que ele está ainda numa faceta de guerreiro, indo, combatendo e tudo mais, mas já indo para o quadrante do curador, né? Trazendo essa cura através do exemplo, limpando o que precisa ser limpo, porque esses dois movimentos foram movimentos de limpeza, de tirar o antigo, né? Quando ele amaldiçoou aquela figueira e falar daqui não vai ter mais fruto, porque esse tempo já acabou. E vocês, vendilhões do templo, vocês estão vendendo uma mentira, que a pessoa tem que fazer as oferendas dela mesma, não dá para terceirizar. Ele está limpando. Então esse quadrantezinho aqui, ó, eu entendo que ele é o quadrante da cura, do arquétipo do curador. É um quadrante relacionado com o verão, é um quadrante relacionado com as águas. É um então, onde aqui é primavera e aqui é o começo do dia, né, no leste. Aqui, para mim, é o norte e é o sol do meio-dia, né, aquele sol mais forte e tal. Verão é a estação das águas, né? Então, por isso que ele é relacionado com águas. E a cor real dele é o preto, na tradição que eu sigo. O preto. Por que o preto? Porque o preto, quando você olha para o céu, quando os antigos olhavam para o céu, ele não tem essa conotação de luto ou de coisa ruim, mas ele tem a conotação de mistério, né? Imagina você olhando para o céu, vendo aquelas estrelas e imaginando o que pode ser aquilo, o que tem por aquilo. Então, no segundo e terceiro dia, para mim, ele está nessa transição. No quarto dia, quando Maria Madalena, então, faz a unção daquele corpo, aquela cura, né? Então, usando óleos, usando líquidos também, me trazem indicativos que está aqui, né? Nessa cura e tudo mais. Olha o que a Ju escreveu, na Igreja Católica, agora às 15 se celebra o horário da morte, se abre um grande portal e a gente vai estar em conexão. Olha que bênção, galera.
Eu realmente estou assim muito feliz da gente estar podendo partilhar, caminhar juntos e fazer essa força crística pulsar, sabe? Eu sinto que está pulsando muito forte dentro da gente, graças a Deus. Até emocionei, ó. Ah. Bom, vamos lá. Aí, na quarta, então, Maria Madalena, essa mulher que, porra, uma charada pega pesado com ela, né? Uma história incrível, uma discípula fantástica de Jesus, e os caras quiseram queimar o filme dela, mas não vão conseguir, não. Ela é fodona e merece o lugar de destaque dela. Depois, eu vejo Cristo já indo, essa força crística já indo para o caminho do mestre. O caminho do mestre, e aí eu sempre ressalvo, são uns arquétipos, não quer dizer que ele é melhor, mais fodão que o curador ou que o guerreiro. Não, são arquétipos. E aqui então, ó, verão, primavera, verão, outono. O sol que nasce, o sol do meio-dia, o fim do dia. Aqui a gente vai lidar com o fogo, com a água. Aqui a gente vai lidar com a terra, com o elemento terra. Então, quando a gente está indo do quarto para o quinto dia, o que está rolando? Perdão, no quarto para o quinto é Maria Madalena. No quinto dia, a gente tem a Santa Ceia. Então, para mim, é quando ele consegue fazer a transubstanciação, que é essa palavra difícil de ser falada, mas que é trazer esse espírito para dentro do corpo, é trazer o espírito crístico para dentro do vinho e para dentro do pão. Então, trazer para a terra, para o terreno, para 3D, essa presença da espiritualidade, do espírito crístico, está aqui, pum, plasmou. E é o que está acontecendo agora na cruz, quando ele está sangrando, ele está pingando, esse sangue, o sangue crístico está permeando Gaia, está entrando aqui em Gaia. Cada vez mais, abençoando esse planeta, protegendo, é um mestre em ação. É um mestre em ação. Ele tá construindo toda uma magia em volta. Né? Aí, eu vou dar uma adiantadinha só para depois a gente voltar aqui. Então, isso na sexta-feira. No sábado, ele vai descer à mansão dos mortos. Né? Então, o que acontece? É como se ele saiu do circuito. Ele conseguiu isso. Se desvencilhar do rolê aqui, ó, do Sansara. E foi à mansão dos mortos. Que eu já vou falar já, mas só para dar uma ideia, é o sol que foi iluminar essa mansão escura. Ele desceu para iluminar o porão da brincadeira. E aí, ele ressuscita no domingo. É o arquétipo aqui do visionário. Aqui é o portal dos mestres, dos sábios, daqueles que já fizeram o caminho. O visionário é aquele que vê o que vai acontecer antes de todo mundo. É um Steve Jobs da vida, é um Bill Gates. Ele vê, ele cria um futuro. É um Ford. Grandes exemplos assim de visionários. De arquétipos do visionário, perdão. Então aqui a força crística já, o novo sol veio com a nova, com o que há de vir de ser. Lembra que eu falei da sexta-feira? Quando a gente termina a sexta-feira, e aí como numa classe, assim, a lição foi passada. Um dia hão de entender isso. E o visionário, esse portal aqui, é um portal do inverno, é um portal branco.
É um portal que lida com o ar. Aqui, ó. Essa força aqui, ó. Então, ó, fogo, água, terra e ar. Os 4 elementos. Bom, e é isso. Depois a gente volta aqui, a gente volta toda hora para isso aqui. Para quem está assistindo, se tiverem alguma dúvida ou qualquer coisa assim, manda aqui embaixo, viu, gente? Que a gente está vendo. Eu estou aqui olhando, porque eu também aprendo bastante com o Panelli. Mas a gente está... Estamos aqui, assim. Se tiverem dúvidas, escrevam. Cri, cri. Então, e aí a gente vai... Vamos pro sabadão? Bora. Sabadão, Night Fever. É ridículo. Quem é o planeta de Sabadão? E aí Sabadão tem um nome muito legal também, né? Que é Sábado de Aleluia. Aleluia, Senhor. Qual é o planeta que está regendo o Sabadão? Uau. Saturno. E Saturno é o mais distante, é o mais frio. Então ele tem... Estou perguntando se eu tô meio... Então a pergunta foi para ti ou para mim? Eu fiquei pensando agora, porque eu estava escrevendo e eu levantei. Não, tá seco. Sexta. A Carol tá perguntando que ela perdeu. Tem, ó, não tem um arquétipo, tem o arcanjo, né? É o arcanjo ou a figura do tarô? O arcanjo do tarô é o enamorado, que a dica é não decida na dúvida, não decidir quando tiver em dúvida, ser assertivo. E o arcanjo é Anael, que traz amor e harmonia para esse dia, tá? Não sei se respondeu aí, Carol. Mas se não respondeu, eu perguntei de novo. Perguntou, curador, mestre, visionário. Ah, eu acho que não tem. Porque, ó, como a gente sempre fala, isso aqui pode estar acontecendo em uma hora, vai lá, em um dia. Eu acho que não colocaria um arquétipo num dia da semana, porque a gente pode viver isso... A questão tempo não se aplica aqui. Ajudou? É aquilo que eu te falei uma vez. O rolê na roda, você pode ser guerreiro, curador, mestre, visionário em uma hora. No mesmo pensamento. Se me ocorrer alguma ideia, eu te falo assim, de um exemplo. Mas a gente vive isso o dia inteiro. Tem horas que a gente está nesse arquétipo do guerreiro, tem horas que a gente é curador, tem horas que a gente é mestre, tem horas que a gente é visionário. A gente fica nesse flow. Né? Bom, sábado de Aleluia. Então, sábado é Saturno. A cor é azul. O sábado tem um lance muito interessante, né? Ele é o último dia da semana. Ele é o dia do... se a gente for no Gênesis, então a criação acaba no sábado e o domingo ele descansou. Ele está lá descansando até agora. Amém. Então ele é o sabá dos judeus, né? Então é o dia do descanso. E é justamente nesse dia que tudo se acalma. Esse grande tsunami passou, né? E aí, Saturno, por ser esse planeta mais distante e ter essa frieza, ele é a qualidade do que observa, é a qualidade do que faz análises e críticas, mas críticas talvez construtivas, né? Mas é o que analisa. A semana acabou,
Eu tô proibido de fazer piadinha sobre as comidas dela, então eu não vou fazer. Mas se quiser mandar piada, manda aí. Então é o dia que a semana acabou, né? É o dia do descanso. O primeiro dia é domingo, né? A gente faz às vezes essa confusão, né? De assumir que o primeiro dia é o domingo. A gente tem mais ou menos na HD, segunda que é o primeiro dia, domingo é dia de churras. Não se faz nada. Mas pegar magicamente falando na linha da história, domingão é o primeiro dia. Então, nesse sabadão, também é um dia, Saturno é um dia relacionado com Cronos, né? Saturno é um titã, né? Então, bem antigo, né? Que já trilhou muita coisa, já viu muita coisa. E o arcanjo é um camaradinha chamado Cassiel. Ele é o arcanjo do bom caminho e de que afasta o mal, né? Bonitinho. É, interessante. é o arcanjo do sábado. Por isso que os anjos da guarda trabalham entre sexta e sábado, os bichinhos trabalham, viu? Agora entendi. Não, é chamate. Me perguntaram se é cerveja? Ayahuasca. Sabe o que é isso? Lei do retorno. Ó, que rápido. Bom, então assim, nesse momento acontece um lapso de silêncio. É uma espera. Vai acontecer uma espera, né? Nesse sábado. A coisa parou. E olha qual que é a carta do tarô de sábado. É o Imperador. Ele usa a coragem e a liderança para lidar com os obstáculos. Tá? Mas ele controla as suas emoções. Então, de um lado, coragem e liderança para lidar com os obstáculos. Então, com o imponderável, com o que você não conhece. E de um outro lado, no controle das suas emoções. Cristo desce à mansão dos mortos. Eu acho que, assim, falando nesses termos, ele sabia e não sabia o que ia encontrar. Entendeu? Você sabe que você, quando desce para os infernos... Que terão desafios. Mas olha que lindo. Sabe o nível, né? Então imagina o nível crístico aonde conseguiu chegar. Lá no fundão. E ele está levando esse sol que agora ele se tornou. E os primeiros abençoados por essa irradiação solar que ele é agora, são essas almas que estavam paradas nesse lugar escuro. E ele chega como um portal onde existe a vida após a morte. Ele está mostrando isso ele está mostrando essa possibilidade, ele está mostrando uma alternativa, ele está mostrando um caminho. Lembra ontem? Tá super comentando também, ó. O trecho do credo desceu aos infernos e foi a solução no terceiro dia. E a Fabi tá falando, Saturno tem esse papel também, de cair máscaras e fazer você olhar para o seu íntimo. Ali ele está pleno. Ali ele está inteiro, brilhando, levando essa luz crística para a escuridão. Olha que legal. Então ele dá a possibilidade do que está parado viver novamente.
E aí esse sábado tem esse balanço, tem essa respirada, tem esse... Então, o que acontece nessa trajetória crística, eu entendo nesse sábado de aleluia, é um passo para trás para pegar esse grande impulso, que essa força vai entrar no mundo amanhã, no domingão. Olha que legal. Acho bárbaro isso. Nunca tinha entendido dessa dimensão. Onde você estava quando estava rolando o sábado? Pois é, na sexta foi um dia que eu tava bem acabada, bem destruída, que aí foi o dia que eu tava nessa enfermaria aí de São Nicolau. E no Papai Noel. sábado, e eu não sabia como eu ia acordar. E eu parei ali porque eu precisava de água, porque eu tava com pane seca. Então eu já tava caminhando umas 3 horas sem ter água, sem ter gente, sem ter nada. E já eram 7 horas da noite. Então eu fui caminhando além dos outros, eu não tinha ninguém. E aí no sábado eu achei que eu não ia dar conta de continuar o caminho. Mas no sábado eu, pois é, deixa eu olhar aqui meu caderno, porque para mim tá um dia, tipo, foi um dia que eu consegui caminhar. Eu lembro que a gente se falou, onde eu tava? Será que sábado foi quando eu parei lá na igreja de Maria Madalena? Lembra que eu te comentei isso? Sim, sim. Conta essa história. Essa história é ótima, Sheila. Pelo amor de Deus, conta essa aí, vai. Conta enquanto eu vou achar o caderno. Conta aí eu te mandando áudio. Ah, eu não sei contar essa sua história. Porque eu parei Ah, depois você acha o caderno. Conta a eu história. tava no caminho, é muito louco isso, né? Porque eu encontrei nossa, tinham várias igrejas, vários tudos. E eu em toda igreja, todo lugar, templo, mesmo destruído, eu entrei. E nesse lugar era só um quadradinho, assim, de, sei lá, 4x4. Era muito pequeno, 3x3. Era o tamanho aqui da sala, pequenininho. E tinha um senhor cego. Não, na verdade estava fechado. E eu não sei por que cargas d'água, porque eu parei ali, estava escrito Templo de Maria Madalena. E aí eu parei, porque eu gosto de Maria Madalena. E eu falei, ué, mas se é um templo, vai ter que abrir. E aí ficou e estava fechado. E por uma coincidência, não foi? Chegou um senhor, que era um senhor cego. E depois a gente foi observar os sinais, porque eu saí de lá falando com o Panelli. O senhor era cego, ele tinha um super anelão assim no dedo. E para todo mundo, porque a galera fez uma filinha, porque a gente pega os carimbos, né, de peregrino. E aí todo mundo foi indo. E eu tenho essa coisa da ritualística. E imagine, ainda mais depois que eu te conheci na minha vida, muito mais. Então todo mundo foi indo e eu tava vendo que ele estendia a mão para as pessoas. E aí o que todo mundo fazia? Dava moeda e estendia lá o carimbo e pegava uma oração de Maria Madalena. E eu tinha umas moedas, tanto que eu fiquei pensando, será que ele achou que era pouco minha moeda? E o Panelli que fez a leitura. Porque quando ele estendeu a mão, eu apertei a mão dele. E aí, e eu ainda falei aqui é. E quando ele me confirmou, eu falei yes, consegui, tô aqui dentro. Porque, tipo, eu queria muito estar. E é um lugar muito simples, não tinha nada. Não tinha nenhuma imagem, não tinha nada. Não podia bater foto. Ele não deixava Ela bater do foto. B, isso aí, não é? E de mim ele não aceitou as moedas. E aí Ótimo. ele não aceitou as moedas. E além de não aceitar as moedas, tipo, ele me deu os carimbos. E eu fiquei parada dentro do lugar. Porque todo mundo que tinha uns alemães e tal, imagina, né? A pessoa é mais durona. E todo mundo ficou me olhando. E eu fiquei quieta, porque eu falei, pronto, não sei o que eu fiz de errado, porque eu fui a única. E depois eu vi ele explicando sobre a casa. Então, nessas paredes simples, tinham vários sinais. E ali foi Aí ele estava xingando, enfim, tem um lugar que tem uma igreja que é dos Templários, um palácio. E aí ele meteu a boca, porque no caminho é vendido como se aquilo os Templários tivessem construído. E ele falou que não, que ali foi, enfim, X falam por causa do caminho e toda a cultura. Mas que ali onde ele estava tinha sido feito no século I pelos Templários e que ali sim ninguém podia bater foto e tal. E aí ele se denominou um dos cuidadores do lugar, assim. E ele sabia vários. Tinha várias cruzes, vários símbolos na parede que ele explicando para a família, tinha uma família lá, e ele era cego, então ele não viu que eu tava. Eu fiquei parada quieta e a família viu que eu pedi silêncio, porque eu fiquei ali admitida. E ele explicando e eu falando, meu Deus, porque a gente a olho não enxerga esses sinais, né? Se não tiver preparado.
Porque é isso, né? Os sinais estão aí, mas quando a gente está preparado, a gente começa a reconhecer os sinais, né? Mas eu acho que era o dia que eu tava, hein? Acho que foi o dia seguinte, porque foi o dia que encontrei essa família, encontrei ela 2 vezes. E era um dia que eu caminhei muito sozinha, assim. O pessoal ficou para trás. Hum. Foi bem legal. E eu, depois disso, eu parei de questionar meu caminho. Foi o dia que eu tive certeza que eu estava exatamente onde eu estava. Porque eu tinha de estar no caminho. Porque até então, no dia anterior, antes de eu chegar nessa hospedaria, foi isso. Eu questionei minha vida. Por que eu estava ali? Putz, por que eu estava fazendo peregrinação? Pô, depois disso fiz mais 2 para lá, né? Mas naquele momento, o meu questionamento era: para que eu tô aqui? Para que eu tô passando por isso? Mas é interessante, né? Porque a gente vai vendo durante a semana inteira essa reconfirmação do caminho, né? O herói, ele é testado toda vez no caminho. Ele é testado. Você dá conta? Você vai mais um pouquinho? Você tem certeza? Você quer isso mesmo? Quantas sombras a gente vai lidando quando vai caminhando? Não é um rolezinho, não. Che, sei que a tecnológica, no meu é 3h27. Você quer fazer uma... Então, beleza. Então, a gente fecha essa e já abre outra. Tá bom. É tempo de um Esse é o xixi, nosso... então, galera. Que eu É, vamos fazer assim, então, ó. Vamos abrir. Agora a gente vai fechar essa live, que vai dar 1 hora de live. Aí a gente abre a próxima 15 para as 4, pode ser 15 minutinhos, assim todo mundo tem o tempo de levantar, fazer seu pips e a gente volta? Tá bom, perfeito. Todo mundo... A gente termina de falar sobre o sábado, fala sobre o domingão. Domingão tem uma parada bem legal. Aguardem. Plim, plim. Ó, e vem, Panelli, vem pro pessoal que tá aqui para bater um print da gente. Aí bate o print que teve com a gente na primeira live. Peraí, eu vou pegar aqui o Woody também. Peraí, pô. Woody, tadinho, parecendo sata. Vai, ó. 1, 2, 3. Foi. Beleza, então a gente se encontra daqui a 15 minutos. Fechou. Isso, perfeito. Boa. Beijo. Beijo.